Fala turma aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí dar seguimento à matéria de filosofia. Nós já vamos falar sobre como que foi a filosofia na Idade Moderna. Então vamos abrir o livro aí na página 27, que está muito interessante, que agora a gente vai dar um salto. Desde aí nós vimos o finalzinho aí de como foi produzida a filosofia na Idade Média. Agora um momento muito importante que é como que a filosofia vai mudar totalmente a sua postura de pensamento em relação ao homem e em relação ao mundo. Vamos lá então? Então, primeiramente a gente vai ver qual é o marco histórico que marca o início da Idade Moderna. A primeira delas é a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 até 1789, que é quando começa a Revolução Francesa, tá, gente? Então foi uma guerra muito forte aí que aconteceu. A Constantinopla foi tomada pelos turcos, então isso já começa com a Idade Moderna, em 1453 até 1789, que é o início da Revolução Francesa, que é um marco também na história da humanidade, tá? Na Idade Moderna vai ter a ideia do renascimento cultural e científico. Então é nesse período que a gente vai ver grandes filósofos começando a demonstrar suas ideias e trazendo grandes mudanças científicas e culturais para a Europa, tá? E todo esse lado cultural e científico sendo descoberto e sendo demonstrado vai revolucionar o mundo inteiro, tá, gente? Vai terminar a Idade Média, então a Idade Média vai cair por terra e vai começar um novo pensamento do período do Renascimento, que vai revolucionar nas artes, no lado da cultura, no campo científico principalmente, que graças aos alquimistas lá da Idade Média, através dos estudos dos alquimistas é que os filósofos aí e os cientistas do Renascimento vão trazer grandes mudanças no pensamento, gente, e que vai inovar toda essa mudança histórica da humanidade. Vai surgir também a burguesia, né? A burguesia é a classe mais alta até então aí, né? Diante desse lado histórico que a gente sabe o quanto que a burguesia ganhou muita força devido à sua riqueza. E aí, ó, no conhecimento, as ideias religiosas da Idade Média são deixadas de lado. E agora o conhecimento passa a ser mais racional. Olha só que curioso. Todas aquelas ideias religiosas que eram muito fortes do período da Idade Média vai cair por terra. Agora o ser humano vai valorizar ainda mais o conhecimento racional, né, que vem da razão, o pensamento humano, e isso vai demonstrar ainda mais que o período do Renascimento vai priorizar muito no campo científico. Então, os cientistas dessa época aí vão ganhar total liberdade para procurar respostas diante de tudo que existe ao nosso redor. E esse campo científico vai marcar para sempre a história da humanidade. A gente vai ver como é que isso vai proceder. Então, primeira coisa, nós vamos falar do Renascimento. O que trouxe de inovações nesse pensamento que aconteceu aí na Idade Moderna e que revolucionou o mundo, tá? Primeira coisa, o Renascimento vai marcar muito aí, ó, o conhecimento racional e o homem no centro do mundo. Então, olha só que interessante. A razão humana vai ser valorizado neste momento. Então, eles vão avaliar e vão demonstrar ainda mais como que o ser humano é importante por ele ter a capacidade de pensamento, tá, gente? Então, isso é essencial. O homem é visto como centro do universo pela sua capacidade de pensar e transformar tudo ao seu redor. Então, essa capacidade do ser humano de utilizar a razão para se propor mudanças em tudo que existe ao seu redor ganhou o nome de humanismo. Então, vai mostrar o quanto que o homem tem papel primordial nas mudanças culturais, científicas, filosóficas, e isso mostra que a valorização humana vai ser muito mais forte em todos os campos científico, cultural, histórico. Então isso é muito importante. Surge a revolução científica, que vai trazer novas formas de investigação e que vai ajudar muito o método científico.
o método científico que foi proposto aí por Roger Bacon, ele vai ser um alicerce importante de trazer grandes inovações no pensamento de investigação para se obter mais conhecimento sobre tudo que existe ao nosso redor no campo científico. Então olha só que bacana como o Renascimento vai trazer grandes mudanças para a gente, tá? Olha só que interessante, o universo vai ser um dos pontos centrais aí de investigação. O universo não é visto mais como um fenômeno divino, tá? Então lá na Idade Média, né, o universo era visto como situação, como ideia divina. Só que no Renascimento vai mudar. O universo não é visto mais como um fenômeno divino, mas sim natural. Eles vão observar o universo e vão propor teorias importantes para explicar o universo de maneira racional, de maneira científica. Nicolau Copérnico vai revolucionar os estudos voltados para o universo na Idade Moderna. Então, o Copérnico ele vai inovar nessa busca pelo conhecimento científico, buscando através do universo, e ele vai criar a teoria heliocêntrica, que vai marcar para sempre a história aí do método científico a respeito, é a primeira pesquisa, se a gente for observar bem, a respeito da explicação em relação ao universo. É uma das, né? Porque nós temos outras também que fizeram história, mas a de Copérnico, eu fico até impressionado que é a teoria dele que mais se aproxima da real. Lembrando, a gente está começando... Gente, olha só que interessante, a gente está falando do ano de 1453 até 1789. Olha só como esses camaradas, né, principalmente aí, quando eu digo camaradas, eu digo os filósofos, né, principalmente aí como Copérnico e outros que nós vamos ver até o final do livro 1, falta pouquinho para a gente terminar o livro, como eles revolucionaram essa busca por esse conhecimento mais verdadeiro para o campo científico. Olha só que detalhe interessante, eu listei 6 detalhes interessantes da teoria heliocêntrica de Copérnico. Olha que bacana, olha só que legal aí, ó. Primeiro, o mundo, a teoria dele, o mundo deve ser esférica. Então quer dizer, o mundo deve ser esférico. É a hipótese dele. Ele fala que o mundo é redondo. E aí ele propõe uma nova hipótese. Ele fala assim, a Terra deve ser esférica. Olha só que interessante. A Terra com a água formam uma única esfera. Olha, gente, olha que interessante. Ele já falava que o planeta Terra tinha uma boa porcentagem de água em 1453 até 1789. Olha o que o Copérnico já falava. 4. O movimento dos planetas é único, circular ou com movimentos circulares. Olha o que ele já falava, que o movimento dos planetas é um só, circular, e ele já fala que todos os planetas movimentam de maneira circular. Olha que interessante, tá? A Terra move em círculos em torno do Sol. Então ele fala que o centro do universo é o Sol. Olha que interessante. Então ele fala, a Terra move em círculos em torno do Sol, girando também sobre o seu eixo. Então ele está falando aí, ó, dos movimentos que a Terra faz, né? De rotação e de translação. Copérnico já falava isso em 1453 até 1789, ele já defendia essa hipótese. Olha que interessante. E ele fala que a dimensão dos céus, em comparação com a dimensão da Terra, é enorme. Então ele vai falar o seguinte, que o universo é tão gigantesco, mas tão gigantesco, né, em relação à dimensão da Terra. Então ele fala que a dimensão da Terra, que o tamanho da Terra é pequenininho em relação ao tamanho do céu, né? Então ao tamanho do universo. Olha que interessante que ele já falava. Muito bacana, hein? Aí, ó, observando a teoria heliocêntrica de Copérnico, é o que está aí na página 28 do livro, vai estar mostrando isso aqui para a gente, ó. Olha só que interessante. Nós temos aqui no centro do universo o Sol, e aqui os movimentos circulares, gente, que o Copérnico, ele comenta que cada planeta vai fazer ao entorno aí do Sol, tá? Lembrando que além de fazer os planetas fazerem esse movimento circular, e os planetas também vão ter um movimento
no próprio eixo, né? Que nem no caso da Terra aí, movimento de translação e de rotação. Muito bacana mesmo a hipótese de Copérnico. E aí vou pedir para vocês fazerem um resumo da matéria da aula de hoje. Vocês me enviem pelo privado, tá, gente? Por favor. Fazer a página 29 toda aí, tá bom? Que eu vou estar enviando o gabarito para vocês depois. Conferirem. Na próxima aula, tá? Eu vou estar mandando aí o gabarito da página 29 para vocês, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, respondam as questões que estão aí na postagem do Seneca Digital, tá bom? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês, tudo de bom. Valeu, obrigado.